Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalizo falando. Antes de mais nada, peço aí para quem não é inscrito se inscrever no canal e se gostar do vídeo dá um like e compartilha. Assim como também para quem não ativou a sineta aqui para receber as notificações de novos conteúdos, fique à vontade. Lembrando sempre, pessoal, a Capitalizo é uma empresa de recomendações e análises de investimentos. Nós temos diversos produtos de recomendação, que vão desde o Top Renda Fixa, o Top Fundos, que são recomendações de fundo de renda fixa, multimercado, ações e também fundos imobiliários. O Invista em Ações, que são recomendações de bolsa para o longo prazo, visão de ser sócio das empresas, o Carteiras Capitalizo, que é a junção do Top Renda Fixa, do Top Fundos e do Invista em Ações, o Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de bolsa de curto prazo, e o Capitalizo Completo, que é a junção dos demais produtos, tá? Como sempre, eu vou deixar aqui a parte dos relatórios grátis também, né? Para baixar qualquer um dos relatórios, lembrando que todos os meses a gente traz uma atualização nova com uma recomendação. É só colocar o nome e o e-mail, assim vocês vão fazer parte do nosso mailing. Colocando o celular, vocês vão ser convidados para fazer parte da nossa lista do Whats, e para fazer parte da lista do Whats direto, o link vai estar aqui na descrição também, assim como o link do site, para quem quiser conhecer mais um pouquinho a respeito da Capitalizo, tá? É só seguir o passo a passo, né? Como eu falo sempre, não é grupo, é lista, então vocês podem interagir com a gente, tá? Hoje, pessoal, quero voltar. Na verdade, eu tinha gravado 2 vídeos falando em relação a essa questão do preço, né? Se o preço importava ou não, né? E aí surgiram algumas questões, algumas pessoas colocaram nos comentários, algumas pessoas nos chamaram no WhatsApp perguntando, teve cliente mandando e-mail para perguntar a respeito, né? Eu sei, pessoal, que esse assunto é um assunto que ele foge às vezes um pouquinho do senso comum, né? Até porque muita gente realmente acredita que comprar um ativo a qualquer preço não tem diferença, né? E o nosso objetivo, pessoal, óbvio, não é ficar apontando aqui na cara de ninguém, porque tu sabe, porque tu não sabe, né? Não é isso. A gente tenta passar os conteúdos aqui de uma forma bem simples, de uma forma bem objetiva, né? Principalmente esses vídeos que eu faço, e eu faço questão de fazer alguns vídeos, porque como eu falo sempre, eu não sou analista, né? Eu não faço análise, eu não faço recomendação, então eu consigo trazer uma visão mais de um investidor, entre aspas, analista, né? Do dia a dia, né? Como eu, Thiago, enxergo. E nem sempre, e apesar de, como eu ter falado, tentar trazer alguma coisa mais no sentido mais simples, né? Mais objetivo, no sentido de que todo mundo entenda como o mercado funciona. A análise, por exemplo, é uma coisa complexa, né? Não é tão simples assim fazer uma análise. Boa parte das pessoas que falam que faz análise nunca nem viu um relatório de uma empresa, né? Tem relatório que tem 300 páginas, 400 páginas. Eu já vi recomendação em função de coisas escritas no rodapé, tá? Óbvio que não precisa todo mundo fazer isso. Eu já comentei várias vezes que eu tenho uma boa visão porque eu invisto há bastante tempo, porque eu estou dentro da Capitalizo, mas para quem quer entender, às vezes as pessoas não querem só seguir as recomendações, elas querem entender um pouco, aí a gente tem que queimar uma cuca lá e tem que ler, tem que pesquisar bastante também, tá? Mas como a gente, apesar de eu querer trazer essa visão mais simplista, vamos dizer assim, né? E nem por isso que seja uma visão errada, trazer as coisas de uma maneira mais simples, é importante que todo mundo evolua como investidor, né? Porque ao mesmo tempo que a gente quer passar para o investidor é que ele seja um investidor profissional, né? Como eu falei, não é que seja uma verdade absoluta, uma determinada coisa, mas tem muita coisa que não só a gente trabalha, como tem outras pessoas que trabalham também, né? E é muito importante que o investidor sempre evolua. Por quê, pessoal? Porque é o nosso dinheiro que está ali, é o dinheiro suado de todo mundo. Eu acho que a gente não pode colocar em risco ou em jogo simplesmente o dinheiro ali que a gente sua tanto para ganhar, tá? E o que acaba acontecendo? Como eu falei, óbvio, não quero ficar apontando nada, mas tem algumas coisas que as pessoas repetem e, na verdade, na prática, aquilo ali não é bem assim, né? Que nem tem muita gente que fala a respeito do Buffett. Eu trouxe até um mini livro aqui. Eu ganhei, eu acho que faz uns 15 anos do cliente esse livro. Ele tá todo ferrado aqui, como eu tenho bastante material a respeito do Buffett. E eu vejo muita coisa que é atribuída a ele que não é verdade, né? E uma dessas coisas foi o que a gente falou ontem e vai continuar o assunto hoje, que é comprar um ativo a qualquer preço.
O Buffett nunca compraria um ativo a qualquer preço. Assim como vários outros profissionais, assim como eu não compraria, assim como outros analistas, assim como outros investidores ou como outros grandes gestores, tá? Eu até vou deixar na descrição, pessoal, para quem quiser conhecer mais a fundo o site da Berkshire Hathaway. Ali tem as cartas do Buffett. Para quem tiver tempo, pessoal, vale muito a pena. É uma melhor que a outra, tem acho que desde a década de 60, 70. Então quem quiser pode ali, ele coloca as cartas anuais, tem as cartas anuais que ele fala para os acionistas da Berkshire Hathaway, né? E tem algumas questões em relação à questão de comprar a qualquer preço, ou se o preço importa, se o preço não importa. Primeiro, né, pessoal, o preço importa. Por quê? É uma questão matemática, né? Eu até coloquei um comentário. Então quer dizer que comprar a R$200 é melhor do que comprar a 50? Isso aqui, pessoal, é muito importante, né? Ninguém pode questionar um número como esse. Como é que eu vou questionar que comprar uma ação a 50 não é melhor do que comprar uma ação a 200? Não existe isso, né? Então é matemática, ninguém vai me convencer ao contrário disso, tá? Obviamente que o que as pessoas ficam na dúvida aqui é qual o momento de compra. Naquele exemplo que eu dei ontem, né, para quem quiser depois só dar uma olhadinha no vídeo de ontem, naquele exemplo que eu dei ontem, a gente não estava supondo nada. Simplesmente nós pegamos dois ativos, numa mão eu tinha a Guararapes e no outro eu tinha a Lojas Renner. Há 6 meses atrás, há 1 ano atrás, apesar da Renner ser um pouco mais cara que a Guararapes, ou muito mais cara se a gente pegar em termos de múltiplo, ela é uma empresa muito melhor. E o próprio Buffett não se incomoda de pagar um preço mais alto por empresas melhores. Justamente isso ele falou várias vezes. Agora, o que aconteceu com o preço da Guararapes depois? O preço despencou. Ela poderia ter crescido também, ter melhorado os indicadores dela, né? A empresa poderia ter crescido, a ação poderia ter ficado parada, a empresa ter crescido e ter melhorado os indicadores dela. Mas os indicadores melhoraram porque o preço da ação despencou. Então, quando eu vou fazer uma correlação da empresa com o valor dela de mercado, com a cotação em bolsa, ela despencou. E mesmo não sendo uma empresa com uma qualidade como a Renner, ela ficou mais atrativa. Não a ponto de daqui a um pouco a gente sair de toda a posição de Renner, que foi uma coisa que eu não fiz, mas sim de vender um pedaço da Renner e colocar na Guararapes. E eu ainda falei, ignorem a questão da valorização posterior da Guararapes, até porque eu falei que o que importava para mim era a questão do dividendo, que eu ia ganhar um dividendo mais gordo com a Guararapes. Que mesmo sendo uma empresa de crescimento, eu poderia tirar 6%, quem sabe o ano que vem até 7% de yield, porque eu vi, né, o nosso analista viu quando a ação estava mais barato. Então ali, pessoal, não se trata de um caso de fazer suposições. Simplesmente o preço importa naquele caso porque a gente estava acompanhando. Então a gente trocou uma coisa que relativamente estava mais cara por uma coisa que estava relativamente mais barata. Trocou não, só montou a posição, um pedaço da posição no outro ativo. E não importa se o preço subiu, se o preço caiu, é uma coisa que a gente está vendo, né? Até porque no longo prazo isso vai acabar ajustando. Que já cai na questão, até vou pular aqui, que é na questão valor e preço. Quando a gente compra um ativo e simplesmente a bolsa está ali para negociar ativos, né? Aquela empresa normalmente ela é negociada com uma expectativa. A maior parte das empresas tem o valor de mercado maior ou muito maior do que o valor do patrimônio. Porque as pessoas não vão esperar as empresas entregar bons resultados, elas já vão querer comprar antes. Óbvio que acontece em alguns casos, principalmente quando o mercado está em pânico, que sai todo mundo vendendo a qualquer preço, que a gente consegue até comprar ativos abaixo do valor patrimonial. Estou falando no caso de boas empresas, tá? E aí eu sei que muita gente questiona. Pô, Thiago, mas quer dizer então que eu não vou poder comprar ações todos os meses? Não é isso que eu quero dizer. Agora, se eu estou vendo que tem um ativo que ele tem uma qualidade superior ao outro, tá? Mesmo que esse aqui que tem uma qualidade inferior esteja um pouquinho abaixo o preço, ok, eu posso continuar comprando esse que tem uma qualidade superior, mesmo que o preço dele seja um pouco mais caro. Agora, se eu estou vendo que hoje o outro tem um preço mais barato, por que eu não posso comprar ele? Ao invés de comprar o outro que está mais caro. Da mesma forma que a gente não iria ter comprado a Guararapes a 180.
eu continuaria colocando na Renner mesmo que ela tivesse custando um pouquinho mais cara, justamente por ser uma empresa superior. Então, como eu falei, pessoal, eu estou vendo, é diferente. Por que eu vou colocar mensalmente na Guararapes se eu teria a oportunidade de colocar na Renner? Então, nada impede, pessoal, que vocês coloquem todos os meses. Até daqui a um pouco eu volto nessa questão, tá? E eu vejo que um problema, pessoal, é que muita gente não tem visão de investidor de negócios. O que seria um investidor de negócios? As pessoas, apesar de quererem usar coisas como o Buffett prega, por exemplo, né, que é o value investment, né, que é analisar o negócio e simplesmente usar a bolsa para comprar aquele negócio, acaba ignorando algumas questões básicas, como é a questão do preço. Se vocês vão comprar um apartamento e num prédio tem 2 apartamentos por andar, um custa 600 mil e outro custa 2 milhões, vocês vão comprar o de 2 milhões? Não, vocês não vão comprar o de 2 milhões, vocês vão comprar o que está mais barato. Se é exatamente a mesma coisa, então o preço importa. Vamos pensar no negócio de vocês, porque às vezes a gente conseguir tangibilizar por um negócio da bolsa é um pouco mais complicado, porque justamente as pessoas não entendem às vezes muito bem o negócio da empresa. Elas têm ação de uma empresa e não entendem muito bem o negócio. Elas não sabem efetivamente o quanto a empresa tem de caixa, quanto é que ela dá de prejuízos, o planejamento de crescimento da empresa, e é óbvio que isso nos gera insegurança. Então vamos pensar no negócio de vocês. Vocês querem expandir a empresa de vocês. E aí vocês vão lá num concorrente que faz exatamente a mesma coisa que vocês. Ele fala quanto que ele está devendo, ele fala o que ele tem de estoque, se for uma empresa que tem estoque, ele fala o número de clientes que ele tem, e ele vai dar um preço. Vocês vão saber mais ou menos se aquele preço está caro ou não. Se vocês valoraram aquele negócio em 2 milhões de reais e o cara diz que só vende por 20, vocês não vão comprar. Então como que o preço não importa? Se vocês compram uma ação da bolsa, de uma empresa, pense a melhor empresa que vocês acham. Thiago, a melhor empresa para mim é a Renner, a melhor empresa para mim é as lojas americanas, a melhor empresa para mim é a Petrobras, a melhor empresa para mim é a Ambev. Vamos supor que vocês imaginem que a melhor empresa da bolsa para vocês é a Ambev. E a Ambev quer começar a crescer só na base de aquisições, que é uma coisa que ela tem feito bastante, né? A Ambev faz aquisições para crescer. Você seria um sócios de uma empresa que compra outra empresa a qualquer preço? Óbvio que não, até porque ela nem seria melhor na avaliação de vocês. Se vocês não comprariam um apartamento a qualquer preço, se vocês não comprariam um outro negócio igual ao de vocês a qualquer preço, se vocês não gostariam de ser sócio de uma empresa que comprasse outras a qualquer preço, por que vocês comprariam uma ação a qualquer preço? Qual é o sentido disso? Não tem sentido nenhum. Então, sim, o preço importa e importa muito. Obviamente, como eu comentei, a questão é saber se aquele preço está caro ou não. Que é a questão de eu entender o quanto deveria valer hoje a ação, ou quanto é que ela deveria valer no futuro, tá? Então, só para a gente voltar primeiro pegando o gancho dessa questão dos aportes mensais, dá para fazer aportes mensais? Com certeza. Né? Eu até vou atualizar amanhã um vídeo que eu faço uma vez a cada 2 meses, simulando aportes mensais no fundo Dínamo, né? Que para mim é um dos melhores fundos que tem no mercado. Meu pai já investia nesse fundo, tem cotas lá há mais de 20 anos. E por que eu gosto de simular nesse fundo? Porque mostra no longo prazo o que teria acontecido se eu tivesse feito aportes mensais num fundo que tem uma carteira ativa. Num fundo que quando o gestor entende que a ação tá cara, ele vende ou mantém, ele não compra mais. Porque se eu colocasse lá dinheiro, não dá para colocar porque ele está fechado. Mas se eu colocasse dinheiro lá todos os meses, assim como vocês podem fazer em outros fundos, vocês não vão querer que o gestor compre em ações a qualquer preço. Ele não precisa necessariamente vender a posição dele, que é o que o Warren Buffett prega, mas ele não vai comprar mais. A gente tem as carteiras, por exemplo, de longo prazo, tem ativos que já ultrapassaram o preço teto. Nós não recomendamos mais comprar.
Não recomendamos vender, pode manter em carteira quem já comprou. Agora, tem outros ativos que a gente está vendo hoje que eles estão mais baratos. Se vai subir ou não, pessoal, é outra história. Não tem como saber disso. Agora, se a gente comprar ativos a preços mais razoáveis, quanto mais próximo do valor patrimonial, sei que em alguns casos é difícil, né? Mas quanto mais próximo do valor patrimonial a gente conseguir comprar, maior a nossa margem de segurança. Que é o que chamava, um dos gurus do Buffett, o Graham, falava. A gente precisa ter uma margem de segurança. Por quê, pessoal? Porque a gente pode errar. Então eu não posso comprar um ativo a qualquer preço. Eu posso errar. Eu já errei. Todo mundo erra. O Buffett errou, o melhor gestor vai errar, vocês vão errar, eu vou errar, eu já errei algumas vezes e vou errar no futuro também. Então é importante sim eu não comprar a qualquer preço. Foi o mesmo caso da Guararapes. Se a Guararapes não tivesse caído, pessoal, paciência, eu teria ficado na Renner. Agora tinha que ter uma margem de segurança importante para a gente conseguir entrar. E por isso que eu falei que não invalida essa questão, de fazer aportes periódicos. Desde que quando eu faço o aporte, eu tenha lá a minha carteira diversificada e dê preferência para aqueles ativos que estão mais descontados do que ficar comprando um ativo que eu estou vendo que está caro. Essa que é a grande questão, né? Porque, como eu falei, todo mundo deve buscar ativos que estão mais baratos. O próprio Buffett aqui fala, né? Para todo mundo que gosta de citar o Buffett. Nossa meta é encontrar uma empresa fantástica a um preço razoável. Ou seja, ele não vai pagar qualquer preço. Pode ser a melhor empresa lá da carteira dele, se no outro dia ela amanhecer com 1000% de alta, ele não vai comprar mais aquela ação. Tem uma possibilidade até dele vender aquele ativo. Nossa meta é encontrar uma empresa fantástica a um preço razoável. Não uma empresa medíocre por uma barganha. Que ele defende a questão da qualidade, que foi a mesma coisa que eu falei. Ele não vai comprar qualquer coisa também só porque o preço está descontado. Ele não vai olhar só as questões quantitativas, mas qualitativas. A empresa tem vantagem competitiva, a empresa vem lucrando nos últimos anos, né? Quem são as barreiras de entrada do setor, as ameaças, as oportunidades, até para entender por que aquela ação, vamos dizer assim, está muito barata, né? Então ele não vai comprar qualquer porcaria também só porque os múltiplos estão baixos. Mas ele não compra a qualquer preço. E aí, aqui fala a questão de como ele calcula o valor da ação. E um dos critérios dele é que ele compra uma ação quando o mercado não superestima a empresa. Então quando o mercado está bombando, pessoal, quando o mercado está caindo, ninguém quer comprar. Quando o mercado está caindo, ninguém quer comprar. Quando o mercado está baixo, que a gente consegue ver que os ativos estão baixos, ninguém quer. Agora, quando o mercado começa a subir, como por exemplo eu vi o mercado de 2002 até 2007 subindo sem parar, todo mundo comprava os ativos a qualquer preço. Eu me lembro que eu sentei com um gestor que ele fez um cálculo, uma das formas de calcular o quanto uma ação deveria valer era o fluxo de caixa descontado. É muito utilizado, tá, pessoal? Inclusive, a gente utiliza esse cálculo. Ele não quer acertar o quanto a empresa deveria valer, mas ele dá uma margem. E ele fez lá o cálculo em cima das empresas siderúrgicas. Em cima do que as empresas estavam investindo, em cima do preço que as ações estavam no mercado. E ele falou, cara, esses preços aqui estão caros. Por quê? Para justificar o preço atual, essas empresas aqui têm que crescer 30%, 40% ao ano. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Óbvio, ficou mais um ano lá as ações subindo sem parar. Mas para o investidor de valor, ele não vai comprar aqueles ativos ali. O cara da análise técnica pode comprar. Como eu expliquei, como a gente tem as recomendações de curto e médio prazo. Mas o cara fundamentalista vai olhar aquilo e vai dizer, cara, os caras estão loucos. E o mercado pode continuar louco. Não é por isso que eu errei. Então, em alguns momentos, sim, eu tenho que ter paciência. Às vezes, o mercado pode ir embora, ou algumas ações podem ir embora, mas com certeza o pessoal vai ter boas oportunidades. A bolsa abre todas as semanas de segunda até sexta-feira. Não são todos os ativos que sobem ao mesmo tempo, não são todos os ativos que caem ao mesmo tempo. Pode acontecer um dia ou outro. Mas na maior parte dos casos tem 400 ações com liquidez, tem ativo que está subindo, tem ativo que está caindo, tem ativo que está parado. Então sempre vai ter uma oportunidade.
Eu não preciso sair comprando, como eu falei, de qualquer forma, né? Nem pagando caro num ativo, se eu tenho outras possibilidades também, tá? E tem que ter paciência, pessoal. Muitos momentos é de aguardar, né? E ele coloca, pra gente finalizar aqui, uma frase bastante interessante também. Pagar conscientemente, mas por uma ação que o cálculo do valor sugere, pagar mais, né? Que pagar mais conscientemente por uma ação, por uma ação mais do que o cálculo do valor sugere, deve ser rotulado de especulação, que não é ilegal, não é imoral e nem, em nossa opinião, é financeiramente nutritivo. O que o Buffett quis dizer com isso? Thiago, por que tu vai comprar a Guararapes a 180 se tu tem a Renner? Mesmo que a Guararapes seja um pouquinho mais barata que a Renner. Quando a Guararapes caiu, beleza? Agora, eu não vou comprar um ativo a qualquer preço. Tá, pessoal? Isso aqui que eu queria passar para vocês, né? Pra gente... Eu sei que às vezes dá um pouquinho de polêmica essas questões, mas é importante, pessoal. A gente precisa evoluir como investidor, né? E precisa também colocar essas táticas, porque é o que eu falo sempre, citar o Warren Buffett não vai fazer com que vocês ganhem dinheiro. Mas vocês efetivamente colocarem em prática o que o Warren Buffett faz, isso aí vai fazer vocês ganharem dinheiro. Tá certo? Qualquer dúvida, pessoal, podem nos chamar no WhatsApp, podem colocar aqui nos comentários, né? Como sempre, eu vou deixar o nosso telefone e o nosso e-mail aqui na descrição também. Tá certo? Um abraço a todos e até mais.